Bom, galera, Portal do Catatal Show Podcast, nós vamos ter uma figuraça, um homem da lei, um dos caras que mais sabe de segurança pública do nosso estado, que é pré-candidato, galera, se liguem, pré-candidato a deputado federal pelo estado do Amazonas, é o delegado Costa e Silva, galera. O Amazonas está precisando muitíssimos de novos políticos, pessoas que queiram realmente trazer conteúdos, leis importantes para nós. E estamos aqui com o nosso querido Costa e Silva. Meu querido, mande uma luz para o nosso povo, no nosso estado do Amazonas, que está nos assistindo agora, nesse exato momento. Se apresente para essa galera, pô. Catatal, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, fazer parte aqui com você hoje dessa entrevista. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael da Costa Silva, delegado da Polícia Civil há 15 anos, atualmente titulado 8º DIP no bairro Compensa. E esse ano a gente vai abraçar o desafio aí da candidatura de deputado federal, né? Portanto, nós somos pré-candidatos a deputado federal. E no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai poder discutir alguns problemas da cidade, buscar propostas, soluções. E é uma grande honra e alegria para mim estar aqui nesse bate-papo com você e com os nossos telespectadores. Doutor, a gente vê hoje que o índice de criminalidade no nosso país deixou todo cidadão refém. O senhor tem uma grande possibilidade de ser eleito um deputado federal, né, que talvez participe arduamente, né, que hoje o político quer ser útil para o cidadão, quer ser funcionário do cidadão, ele trabalha arduamente, né, porque não tem essa facilidade tão grande de aprovar leis para o nosso estado, para o nosso cidadão, facilitar a vida do povo. No seu projeto, o senhor sendo eleito, quais são os seus projetos para a segurança pública do estado do Amazonas? Catatal, assim, a gente tem que trabalhar a segurança pública de maneira inteligente, né? De duas formas, de forma repressiva, combate ao narcotráfico, combate ao roubo de celular, tudo que tira a tranquilidade da população, mas tem um trabalho também preventivo, diferente do repressivo. O preventivo você vai trabalhar para que o crime não aconteça. Então é importante a presença da polícia nas escolas, com palestras, com conscientização, com oportunidade de esporte, criando competitividade, campeonatos interbairros, sabe? Fazer um trabalho preventivo na parte de esporte e também trabalhar para que as escolas tenham tempo integral, porque criança e jovem na escola ele não vai estar na rua. Então é importante que a gente faça esse trabalho também de maneira preventiva e educativa. O desafio é tremendo, porque hoje o grande problema do nosso estado do Amazonas é que nós somos uma região de tríplice fronteira. Então você faz fronteira com Venezuela, com Peru, com Colômbia, a fiscalização nos rios não é fácil, muita droga que passa no último ano de 2025, mais de 40 toneladas de entorpecentes, juntando todas as polícias aí, civil, federal, a FICO, né, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Então, tirou aí 40 toneladas, né, e essa droga é incinerada, mas e o que passa? Que impacto social essa droga causa nas famílias no estado, né, porque é o impacto do uso, do jovem que desrespeita os pais, é o impacto do que aquele jovem poderia estar fazendo na escola, mas ele está abandonado na rua e está usando droga, sendo um soldado do tráfico. Então, assim, a gente tem um desafio tremendo aqui, que é aliar a segurança pública com a educação. Então, a gente vai ter que ter duas frentes de atuação, a frente repressiva e a frente preventiva, que eu costumo dizer que é educativa também. Doutor, assim, a gente vê tantas coisas ruins hoje no nosso estado do Amazonas, principalmente hoje na nossa política, que deveria ser a solução da vida do cidadão, e hoje os políticos se tornaram o nosso maior problema. Por que essa corrupção está tão generalizada na política desse nosso século XXI? O que causa isso? O que o cidadão pode fazer para combater essa situação? Porque está tudo corrompido. O sistema engoliu tudo. O que pode ser feito? O que o cidadão tem que fazer para que ele possa tentar mudar isso? Ajudar os políticos hoje, elegendo políticos novos, se interessando mais por política. O que você tem a dizer ao nosso cidadão? Catatal, o eleitor, primeiramente, ele precisa conhecer o político que ele vai decidir o voto em 4 de outubro deste ano.
Nós todos estamos cansados, a você, assim como eu, como cidadão brasileiro, das péssimas escolhas. Daquele cara que pega uma cesta básica no dia da eleição, R$ 100, 150, para votar em um político que não vai ter compromisso mais com as pessoas. Quando eu digo isso, o pontapé inicial de combater a corrupção no sistema é começando pelo próprio povo, né? Porque eu costumo dizer que o mal político não chega lá gratuitamente. O mal político chega porque alguém o colocou lá. Então tem que começar a romper esse laço desde o início. Colocando bons políticos, a gente vai ter que trabalhar substancialmente para melhorar a legislação, porque hoje é muito ruim também, na minha opinião, né, jurídica, porque sou uma pessoa formada em Direito, 15 anos na atividade policial, já pratiquei advocacia, exerci advocacia durante pouco tempo, no início da minha carreira profissional, mas é preciso também, Catatal, mudar as formas com que as grandes autoridades ingressam na carreira. Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Era para ser através de concurso público, entre os magistrados mais antigos, sabe? Não por indicação. Apesar de eu ser um político de espectro de direita, isso aí eu não nego para ninguém, eu sou contra que ou a direita ou a esquerda indique ministro do Supremo. O ministro ele tem que ter experiência, ele tem que fazer uma prova, ele tem que mostrar que ele tem títulos, ele não pode simplesmente ser advogado de um ex-condenado e ser indicado agora que o cara deixou de ser condenado e ser indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí o que acontece, Catatal? Você perde o que eu chamo de espelho, né? Espelho de referência no nosso país. Se as grandes autoridades estão mancomunadas, e isso fica claro nos jornais hoje em dia, nos portais, relações promíscuas, muitas pessoas nem têm coragem de falar sobre isso porque tem medo de ser presa, de ser perseguida. Julgadores andando em jatinhos particulares de empresários, esposa de ministro fazendo contrato com um acusado que tem processo na corte. Então, assim, que espelho, né, de referência nós teremos no nosso país se nas grandes camadas da sociedade o problema ele é muito maior e mais vantajoso do que o problema de bairro, o problema da classe mais pobre. Então, assim, não adianta pensar em combater o roubo de celular, o tráfico de droga, mas se a corrupção é sistêmica de cima. E para isso, Catatal, é necessário sim mudanças legislativas com novos políticos comprometidos que não tenham medo de se posicionar. Porque tem político covarde que ele falta a sessão só para não votar, se abstém. Isso é uma grande dificuldade que nós temos. Mas temos que ter esperança também por dias melhores. Porque elegendo boas pessoas, e a gente tem várias referências no Brasil, a gente tem Cleitinho em Minas Gerais, Nicolas Ferreira, a gente tem Magno Malta no Espírito Santo, a gente tem o Marcel Van Hatten, que eu gosto muito do trabalho dele no Rio Grande do Sul. A gente tem uma série de políticos inteligentes, com capacidade técnica, sabe? Que fazem uma frente combativa contra tudo isso aí, mas ainda somos poucos. A gente precisa aumentar esse número. E hoje, no Amazonas, delegado Cote Silva, a gente está sem liderança praticamente nenhuma. Porque você vê que hoje os candidatos que estão aí, um é senador, que quer voltar a ser governador. Tem um senador que quer ser reeleito, que anda mancomunado com o presidente da República. O Amazonas não temos uma rodovia que presta, uma rodovia que existe há mais de 70 anos e ninguém consegue asfaltar uma rodovia, aonde estamos refém das hidrovias, porque os preços são absurdos. As empresas aéreas metem a mão. Então, o que nós estamos precisando realmente é de consciência e responsabilidade com o voto do nosso Estado. Assim, o senhor tem um projeto firme, forte, com base, fundamento, que não seja esses projetos que muitos políticos que tem aí, que traga portas abertas, que traga prosperidade, segurança de trabalho. Sim, Catatal, é importante esse assunto que você tocou, porque a gente precisa gerar melhores condições de vida para o povo amazonense. E para gerar melhores condições de vida, você tem que pensar em soluções. Eu sempre digo que nós vivemos em uma terra, em um território muito rico, desde a terra que nós pisamos, que tem minérios em abundância, ouro, entre outros metais, desde petróleo, gás natural, desde o que tem da terra para cima, nosso potencial de agronegócio.
desde as nossas águas, nosso potencial de piscicultura, em que pese a gente importar peixes de outros estados, não dá conta de gerar o próprio peixe, de produzir e consumir o próprio peixe. Não é? Então, assim, a gente tem a matéria-prima para fazer com que o povo amazonense tenha mais qualidade de vida. E como é que vai ter que mudar isso? Através de legislação, né? Vamos falar sobre um pouco de algumas ideias aqui. Eu estava esses dias pesquisando com mais profundidade sobre a nossa refinaria, né? Nós tivemos a privatização da REMAN. Na época, o Bolsonaro ele tentou, através da privatização, combater o preço da Petrobras, que era gigantesco devido à pandemia, né? E o petróleo é uma commodity que no mundo inteiro ela tem um preço estabilizado. Só que acontece, quando essa refinaria ela foi privatizada, o grupo empresarial que assumiu não barateou, muito pelo contrário, né? Eles deixaram de refinar petróleo de Urucu. Olha que bênção que Deus nos deu. Bem aqui pertinho, 180 quilômetros de gasoduto, você chega em Urucu. Então, assim, a gente tem esse potencial que não está sendo explorado. Deixaram de refinar depois que a refinaria ela foi privatizada. E aí recebem os benefícios tributários, né? Deixando de gerar emprego, porque se deixou de refinar, vai deixar de gerar emprego. Sim. Então, como parlamentar, a gente tem que cobrar que eles voltem a refinar e falar, estou aqui para defender vocês, para que vocês continuem recebendo os benefícios fiscais. Mas vamos gerar emprego para o nosso povo? Então, isso é um assunto importante. Outra coisa, Leandro, a questão da nossa Zona Franca de Manaus, da ZFM. A gente tem o Polo Industrial de Manaus aqui, que goza de benefícios tributários, mas veja, Catatal, que a gente sempre foca muito especificamente na questão de industrial, na produção de televisores, de motocicletas, ar-condicionados, né, condicionadores de ar. Mas chega-se um momento que a gente tem que estimular a empresa de tecnologia para vir para cá, porque se você consegue conceder um benefício para a empresa do Catatal, mas o Catatal não mexe com montagem de nada industrial. O Catatal ele gera inteligência artificial. O Catatal ele vai gerar tecnologia no nosso estado, vai conseguir os benefícios que as outras empresas. Seu produto, você faz essas vendas online. Você não precisa botar um pacote de um produto tecnológico dentro de uma balsa para ela navegar pelos rios do Amazonas e mares, pelo Oceano Atlântico afora. Então, assim, é uma forma também de pensar no investimento tecnológico aqui. Se uma empresa pode estar em São Paulo, mas ela pode estar no Amazonas, só que para o Amazonas é mais lucrativo para essa empresa de tecnologia, porque ela goza de benefícios fiscais, essa empresa de tecnologia tem que vir para cá. É isso que a gente tem que convencer, sabe? E aí, claro, automaticamente essas empresas precisam investir em P&D, que chama que é pesquisa e desenvolvimento, fazer os cursos profissionais, profissionalizantes, formar novas turmas. Sim. Então, isso é uma forma de dar oportunidade para o povo. Cara, não para por aí. Turismo. Olha o estado que a gente está, Catatal. Eu sempre digo, quem teve oportunidade em Fortaleza, Rio Grande do Norte, né, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Conheço. A gente, quando chega nos hotéis, Catatal, você se hospeda no hotel do mais simples ao mais luxuoso. Tem um monte em uma semana de viagem fazer 3 programações daquelas, às vezes 2. E aí quando o cara vem para o Amazonas, aí é sempre só a trilha na floresta, a pescaria. Nós temos o potencial de esportes aquáticos gigantescos. Qual é o esporte aquático que hoje a gente fornece aqui no nosso estado? Não tem. Tem algum campeonato brasileiro? Nada, zero. Esse tanto de rio que a gente tem aqui. Então, né, nós estamos subaproveitando, né? Deixando de aproveitar esse grande potencial que nós temos. Então, cara, é isso. É turismo. Agora, recentemente, eu vi a notícia que iam desmontar a roda gigante. Né? Já desmontaram a roda gigante, inclusive. E aí a gente pensa, você já parou para pensar num teleférico sob o encontro das águas? E todo mundo vindo de fora, eu quero fazer uma foto, um teleférico passando no encontro do Rio Negro com Solimões. Já pensou? Pois é, cara. Então, assim, maravilha. Ia lotar de turista isso aqui. Isso é uma ideia espetacular. Sabe por quê, Catatal? Porque o cara, quando vai em Dubai, eu digo isso porque eu já fui a alguns países, uns 13, 14 países, e eu comparo muito com o Brasil. E a gente tem aquela síndrome muito equivocada de que parece que todo lugar é melhor que o nosso. Negativo. O nosso país é o melhor, mas ele precisa de gestão.
Aí voltando ao exemplo, você vai para Dubai, você acha que o cara lá vai ficar, ele vai para Dubai só para passear na areia, no deserto? Ou andar de A380? Não, o cara vai lá para ir museu, o cara vai lá para brincar nos parques de O maior diversões, o cara shopping do vai mundo é para lá, né? maior shopping do mundo, ele vai dirigir carro de Fórmula 1, ele faz os programas, acessórios que aquele país oferece para Tem uma ele. pista da Ferrari lá, né? Cara, então assim, a gente tem uma cidade universitária que é abandonada, que poderia ser um parque aquático, estilo Hot Park no Ceará, estilo um parque da Disney. Vamos conceder benefício tributário, cara, pra Disney vir pra cá e colocar um parque aqui dentro e gerar emprego. Então, E assim, o pior que vem. vem. Só que, assim, eu tive informações uma vez que eu tava discutindo com um amigo no mestrado, quando eu fazia o mestrado, antes de terminar, e houve uma conversa, não sei se procede, de que criaram muitos problemas burocráticos para esse pessoal vir para cá. Então, assim, o que a gente tem de grande problema é extirpar a classe política que só quer escravizar o seu povo e o eleitor abrir a cabeça e falar: cansei da minha rua esburacada, cansei de ser assaltado dentro do ônibus, cansei de não ter um bom atendimento, de demorar meses para tirar uma mera identidade, uma carteira nacional de identificação, que hoje é uma burocracia. Eu canso de receber mensagem de pessoa: doutor, o senhor sabe como é que faz para tirar? Sei. Agendando pelo site, indo no PAC, esperando 60 dias. Quando nós tivemos um retrocesso, né, Catatal? Porque no início da polícia, quando eu entrei, o documento era tirado na própria unidade policial. Tem 30 delegacias na capital. Então cada delegacia tirava. Existiam umas conversas atravessadas de que as pessoas cobravam para tirar e que isso não podia, mas aí tudo bem. Se aconteceu isso é um deslize, tira aquele cara que estava fazendo isso e coloca um outro servidor para fazer isso aí lá, porque geralmente é terceirizado. É administrativo que fazia alguma coisa assim. Então a gente não pode tirar um serviço por conta de um mau comportamento. E aí os caras conseguiram simplesmente, o governo, né? Esse governo aí do Wilson Lima nos 8 anos conseguiu tirar esse serviço e foi um desserviço para Esse cara foi uma desgraça na vida a da gente, população, toda cara. gente, Então, assim, encerrando, né, sobre essa parte que você falou dos projetos, tem muita coisa interessante pra gente fazer, cara. Agronegócio, agricultura familiar, extrativismo mineral familiar. O pessoal vê o garimpeiro como marginal, mas a mineradora estrangeira que tá na taboca tirando minério, aí pode? Aí quer dizer, o amazonense não pode? Calma aí, a gente tem que marginalizar mesmo esse pessoal? Essa taboca é engraçada, sabe o quê? Que ela pertencia a um grupo do Peru. Depois que o Lula entrou, China. vendeu para a China pelo um preço de menos de 2 milhões de dólares. O que é isso? Ridículo. Não entendi isso. Ridículo. Aí você acha que o cara que tá ali sugando minério daquela terra ali não vai vir ouro, não vai vir diamante, não vem tudo dali? Tira urânio de lá. Pois é. Tira urânio de lá, porque eu já embarquei contêiner, eu faço plano de navio cargueiro, e eu já embarquei dezenas e dezenas de contêiner radioativo com urânio. Pois é. Então, assim, são as riquezas que o nosso povo não tá tendo acesso. Tem alguma coisa errada, né? E o que eu fico mais impressionado é o seguinte: tu falaste na Zona Franca de Manaus. Muitos empresários da indústria do nosso distrito me denunciam, denunciando que estão refém dos portos de Manaus. Porque a BR-319 nunca sai. É promessa eterna. Uhum. Porque eu fui atrás de saber, e às vezes não é nem o político, o problema é o lobby. Isso. Porto Velho, Amapá, Pará, Amazonas, tudo não querendo que a BR-319 saia, porque se sair vai quebrar muito eles. Porque, olha, um frete de um container hoje sai numa faixa de uns 60, 70 mil reais. O cara que vem de São Paulo com um caminhão para cá com um container montado, ele tem prazo para chegar. Não é isso? Sim. Isso quer dizer, o cara tu paga 60 mil para um navio cargueiro trazer com as taxas aduaneiras e tudo. Isso for cabotagem. Uhum. Porque se for longo curso, é paga em dólar ou em euro. Uhum. O cara traz o mesmo container de lá para cá por 25 mil. Sim. O cara economiza 40 mil reais. Tu já pensou? Por container. Fora o turismo, como tu mesmo disse, o cara pode sair daqui e ir lá no Paraná, Santa Catarina, o cara pode ir para Bolívia, para Argentina, para Balneário Camboriú, Santa Catarina, Fortaleza, como você mesmo disse. Isso vai gerar o quê?
renda, turismo, emprego e o Amazonas isolado. Pois é, cara, é uma luta muito grande, porque o que acontece? Esse assunto da BR-319 é um grande problema, porque por exemplo, a Marina Silva e outras pessoas que são mais, vamos dizer assim, ambientalistas, eles falam assim, não, a BR-319 ela não pode sair porque vai aumentar o desmatamento, vai aumentar a invasão irregular de terras, né? A invasão de terras. Então a gente não pode permitir que essa rodovia seja asfaltada. Mas isso é uma autodeclaração de competência, porque se nós fôssemos pessoas mais inteligentes, mais abertas ao desenvolvimento, o que a gente tem que pensar, cara? Governança. Vamos sim asfaltar 319, mas eu vou colocar posto do IBAMA lá, posto da Polícia Rodoviária Federal, posto da Cefaz para pesar caminhão. Vamos fazer uma parceria público-privada, deixa o dinheiro privado entrar também, e a gente permite que cobre pedágio. Mas aí a rodovia ela vai estar... porque a gente tem que pensar, Catatal, na manutenção da rodovia também, cara. Existe um grande problema, a gente fala tanto em asfaltamento, eu sou totalmente favorável. Mas e a manutenção? A gente vai passar o mesmo problema da década de 80 ali, de 76 a 80, que ficou boa, quando eles fizeram. Eu andei nela várias vezes. Então, assim, e depois ela degradou-se. Então, a gente tem que preocupar também com essa questão da manutenção. Então, assim, governança. Recentemente, né, tem se divulgado aí nas plataformas sociais aí de que o governo publicou no Diário Oficial da União a autorização para contratação de empresa para asfaltar o trecho do meio. No entanto, o que a gente vê, fazendo uma pesquisa aprofundada, é que seriam 30 quilômetros inicialmente. Então, será que esses 30 quilômetros é só para fazer uma miguelança de período eleitoral? Porque o trecho do meio são 405 quilômetros. É do quilômetro 250 ao 455. Então, assim, cara, como é que a gente vai ter que combater isso? Colocando, repito, pessoas que tenham compromisso e coerência. Porque você falou uma palavra muito interessante no começo, que é o lobby. Toda vez que a BR-319 avançou um pouco, e eu digo isso até na própria gestão do Bolsonaro ali, da questão da licença e tudo mais, sempre vem uma ONG, né? Ou no caso específico da 319 foi o Observatório do Clima, uma entidade de proteção ao meio ambiente que a sede é fora, mas entra com ação judicial, aí traz um monte de problema, diz que não consultou os indígenas, mas vem cá, os indígenas eles vão ser muito melhor assistidos na sua saúde, na sua educação, com uma estrutura, uma infraestrutura, do que com abandono. Aí o juiz vai lá, aceita, né? Porque eles têm que obedecer uma convenção da OIT, acho que é a 169, e aí para tudo, cancela o processo de licenciamento. Aí o cara tem que recorrer. Por exemplo, a licença prévia que foi concedida em 2016 ou 2018, ela caiu e ela só voltou a ter vigência esse ano porque o TRF1, segundo grau da Justiça Federal, em fevereiro deste ano, restabeleceu a licença. Então, assim, é uma série de interesses que a gente fica, no fundo, se perguntando, né? É interesse em proteger a Amazônia ou é lobby? Quer dizer, será que essas ONGs estão de olho mesmo na defesa ou grupos empresariais que não querem caminhões transitando na rodovia estão subsidiando, patrocinando essas ONGs por fora? Essa é o grande celeuma. E outra coisa, delegado, eu vi um vídeo hoje de uma balsa, o cara até falando, e aí Marina Silva, cadê a tua fiscalização? Uma balsa até o gogó de madeira. Isso quer dizer o quê? Eles não querem que saia a rodovia. Porque a fiscalização em cima deles vai ser maior, não é ou não? E mais, né, meu amigo? Deixa eu te falar uma pergunta. É muito mais fácil você escoar a madeira ilegal, tirando ela da mata e já escoando ela pro rio, porque geralmente a mata beira o rio, do que você colocar ela na estrada e cair no posto do IBAMA, por exemplo. Pois é, porque é o seguinte, o caminhão é que vai levar até a balsa. Sim. Então, assim, não faz sentido esse pensamento. E é inacreditável, né, que falando sobre essa política aí, tá sendo cotada para Senado em São Paulo, não é de São Paulo, está sendo cotada lá de ser uma senadora por São Paulo, e você vê, né, atrapalha o desenvolvimento do nosso Brasil. Ela é muito lamentável. Olha, uma coisa que eu acho importante, eu queria saber se tu tem algum projeto, ou o pessoal do PL, sobre a segurança do cidadão, informa o seguinte, o bandido anda armado, o cidadão não pode andar armado.
Vocês vão desfazer isso, tudo que o Lula fez aí, porque o cidadão tem direito de andar armado e Sim. proteger. Porque se a lei for aprovada, o cidadão tiver arma em casa, o ladrão vai pular o muro? Não vai pular o muro porque ele está arriscado a levar um tiro. Exato. O que o senhor tem a dizer sobre esse projeto aí, sobre essa história de liberar a arma, não só para os CACs, mas para o cidadão comum? Sim, eu tenho muitos amigos CACs, eu sou até filiado a um clube de tiro também. E o que acontece? Na gestão anterior do presidente Bolsonaro, ele flexibilizou a acessibilidade de arma através do colecionador, atirador, caçador, né? Os CACs. Então o cara tirou a restrição da 9mm, 44, então você podia ter armas, passaram a ser de uso permitido essas armas que anteriormente eram de calibre restrito. E depois que o Lula entrou, ele deu prazo para as pessoas entregarem ou venderem, colocou restrição de novo no calibre da arma, 9mm, .40, dificultou o acesso à arma. Só que é interessante notar que essa dificuldade é só para as pessoas de bem que querem se proteger. Quem não presta, continua tendo arma de fogo. Veja aí as favelas do Rio de Janeiro, o grande potencial bélico que os caras têm. No nosso próprio estado, vira e mexe um fuzil apreendido, outras armas. Então, assim, o que a gente precisa é fortalecer a nossa bancada da bala, vulgarmente chamada bancada da bala, porque é a bancada que protege mesmo o cidadão, né? Então, o que acontece? Fortalecer esse time para que a gente volte, não só a eleger o Flávio Bolsonaro, e volte a ter a flexibilização da posse de arma de fogo para o cara poder defender a sua família. No que diz respeito à população em geral, essa questão ela tem que ser bastante analisada, porque não é que você vai dar o porte para qualquer pessoa, mas a pessoa precisa, Catatal, para portar arma de fogo na rua, você tem que ser muito coerente, cara. Se possível, não beber bebida alcoólica, não adianta. Ter um equilíbrio emocional. Não ter boletim de ocorrência, ter a vida limpa, porque, para você ter ideia, né? Porque assim, a gente tem que separar as coisas aqui. Você ter uma arma para defender a sua família na sua casa é 100%. Eu não tenho dúvida quanto a isso. 100%. Tem que ter. Assim como nos Estados Unidos ali, o cara entrou, ele dá um pipoco no cara. Quando a gente fala de portar arma na rua, isso aí pode ser feito, mas tem que ter um critério exageradamente rigoroso. Porque, veja bem, se duas pessoas armadas discutem no trânsito, bate o carro no trânsito. No trânsito todo mundo quer ser o dono. Um manda na pista mais que o outro. O que vai acontecer disso, né? Será que o cara vai dar um tiro, vai matar por conta disso? Vai acertar um inocente? Então, assim, é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não criar um conflito gigantesco, sabe, na sociedade. E aí você até causar mortes necessárias. Briga de trânsito, aumentar feminicídio, né? Aumentar, por exemplo, brigas fúteis. Então é uma situação assim que para que o cidadão pudesse ter sua arma, tranquilizar a sua vida social, porque hoje a gente não pode andar na rua, porque o cara que rouba um celular é para tomar uma cervejinha. Né? Aí o cara não pode se defender. Como é que vai ser isso aí? Cara, é estabelecer critério, né? E dar como era antigamente, a idade mínima. Você não vai dar uma arma pra menino de 18 anos, concorda? Concordo, né? Isso aí tudo bem. Idade mínima, aí não passagem pela polícia, não processos criminais. Alguma coisa assim de psicológico, apresentar um teste de a capacidade psicotécnica do cara, psicológico, tem que ser feito anualmente. Não tem como você... Como é feito com a carteira de habilitação dele, né? Ver se o cara é drogado. E se você dirigir um transporte de passageiros de 1 em 1 ano, para usar uma arma de fogo, tem que ser no mínimo de 1 em 1 ano, entendeu? Também você não pode pensar em 5 anos, 10 anos. Porque a cabeça do cara muda. Pode desenvolver uma esquizofrenia, pode desenvolver uma doença mental. Então, assim, é aquilo que eu te falei, Catatal. Na rua, não é que a gente seja contra, não. A gente é a favor, mas tem que ter critérios bem rigorosos, porque senão a gente pode até aumentar o problema pra gente cuidar depois. Olha, eu tô gostando demais da nossa conversa. Esse é o tipo de assunto que eu gosto. Cara, assim, eu tô torcendo por você. Eu tenho certeza que tu vai fazer um bom trabalho lá, e eu sei que a nossa galera que tá vendo aí vai dar aquela pesquisada e vai te olhar com mais bons olhos. Agora sim, Congresso Nacional. Aquela galera do Centrão, mano, que é a galera que gosta daquela... A galera que tem preço, não tem valor. Qual vai ser a estratégia
do PL para não ser captado pelo pessoal do Centrão? Assim, o que é que tu acha, assim, na tua visão política? Cara, sendo bem sincero pra você, bem sincero, não tem como você fazer política sem o Centrão hoje, ponto. Se você não captar o Centrão pro seu lado, a esquerda vai captar o Centrão e vai vencer a eleição. Então a gente tem que ter muita sabedoria para dizer o seguinte, a gente consegue vencer o Lula? Consegue. Vai precisar do Centrão para isso? Vai precisar. Vai, né? Os caras, a pauta deles são eles mesmos, né? Mas aí o que acontece? Cara, é ganhar a eleição e colocar regras na casa. Por exemplo, eu sou o presidente da República, o Catatal é um deputado do Centrão. Você quer ajudar o nosso governo? Quero. Então, Catatal, você vai indicar uma pessoa técnica aqui para nos ajudar na nossa equipe, no ministério e tal. E ó, você não tem carta branca para fazer besteira aqui não. Se você fizer besteira, a Polícia Federal vai bater na sua porta, vai responder processo judicial. Não ache que a nossa composição política é te entregar a carta branca para dilapidar aqui esse ministério. Então, eu acho que o gestor do país, ele tem que ter uma habilidade política de trazer esse pessoal para o lado, porque eles estão preocupados com cargos, com interesses deles ali próprios, né? Mas dizer o seguinte, se você escorregar aqui, saiba que você vai rodar, não vou estar aqui para te proteger, não. E, cara, infelizmente assim, porque você veja, né? Na eleição passada, quando o Lula ganhou do Bolsonaro, aquela Soraya Tronic, Simone Tebet, todo esse pessoal aí foi pro lado da esquerda. E agora, esse ano, a gente percebe que o pessoal tá inclinado aí pro lado do Flávio, porque sabe que o Flávio tem reais chances e eu tenho pra mim que ele vai ganhar. Porque só do Bolsonaro ter colocado, dizendo é o meu filho que vai disputar, o cara já apareceu com 30 e pouco naquela primeira semana. E outra é assim, ele mostra um equilíbrio emocional, psicológico assim sensacional, porque você já viu, o Bolsonaro já é mais agressivo, ele não, ele é político mesmo, ele é político, ele fala manso, Isso. ele te responde na boa, às vezes você vai, eu já vi repórter que vão com agressão, com palavras ofensivas e ele responde ali de boa, ele tá falando com um lado, ele tá falando com o outro, mesmo no Senado ele fala com o pessoal do PT ali, do PCdoB, que são complicados demais, mas ele não entra em confronto, e isso pra mim que é um verdadeiro político. E tanto é que ele tá conseguindo cativar esse pessoal do centro, né? Progressista, União Progressista, esses partidos republicanos. Então, assim, não tem jeito, cara. Infelizmente, tem que compor. Se não compor, o que adianta? Eu costumo dizer, né? O que adianta você achar que sozinho você é capaz e perder a eleição, né? Então, eu costumo dizer que... Eu tô gostando do que ele tá fazendo. Né? Ceda um pouco para colocar suas políticas em prática no país. Como você mesmo disse, você não tem como fazer política sozinho, né? Não consegue. Agora sim, doutor, você sabe que a nossa Constituição está retalhada. O senhor pretende lutar para que muitas dessas leis que estão defasadas ou que haja um plebiscito para que a gente peça uma nova Constituição ou criar novos projetos de lei, né, as PLs, para que substitua essas leis que estão obsoletas, que protegem mais os bandidos do que os mocinhos, que é o cidadão? O senhor tem algum projeto em relação a isso? O senhor tem uma ideia aí? Catatal, vou te falar uma coisa que é um pouco contraditória. O que acontece? No que diz respeito à Constituição, na minha opinião, o que a gente tem que mudar é a forma de acesso aos poderes. Tribunal de Contas, que o governador indica, vai dar certo? Supremo Tribunal Federal, que o presidente indica, vai dar certo? Todos os órgãos mais importantes da nação brasileira, que são órgãos de fiscalização ou órgãos de jurisdição, que julgam o processo, através de indicação não funciona, cara. E a indicação sempre vem de um político. O político vai ser automaticamente protegido, que é dívida de gratidão. Deveria ter a meritocracia, né? Mérito, concurso público. Porque para você ser professor, merendeiro, para você ser policial, para você ser enfermeiro, para você ser um engenheiro de um setor da administração pública, você tem que fazer o concurso e nos mais altos comandos da nação indicação. Então eu acho que a Constituição precisa ser mudada na forma de acesso. Segundo ponto, a gente tem que fazer uma reforma política. A reforma política é o seguinte, acabar com reeleição no país. Entendeu? O cara ganhou a eleição, colaborou, deixa outro entrar, porque essa disputa eterna pelo poder, cara, estraga o nosso país, entendeu? O cara vira um político profissional. Vira um político profissional, entendeu? Então, assim,
E a gente unificar as eleições. Tem um projeto para 2034, a gente tem um mandato de 5 anos, não vai ser mais de 4 anos, com o fim da reeleição para Isso vai ser muito bom, hein? majoritário e uma eleição única para todo o Brasil. Vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. 7 cargos, o cara vai ter que levar uma folhinha para anotar, né? O santinho ali, porque são muitos nomes. Mas aí você já economizaria muito recurso ao invés de fazer eleições de 2 a 2 anos, né? E dentro do que você falou, Catatal, sobre a legislação, sim, algumas questões precisam ser mudadas. Hoje o contribuinte, né, o popular que vai até uma delegacia para pedir ajuda, a gente tem uma série de burocracias que a gente tem que seguir para dar uma resposta para ele. Às vezes até um dado que nem precisaria de uma ordem judicial, mas você tem que pedir uma ordem judicial para ter acesso àquela informação e proteger ali a vítima, né? Um estelionato, uma fraude eletrônica, um estelionato praticado pelo celular. Aí para eu descobrir onde o cara tá, eu tenho que fazer um pedido, pedir a quebra do sigilo telemático, não sei o que, tal. Se o delegado já tivesse o poder de comunicar direto com o operador e conseguir informações ali do IP, da onde é o endereço que está saindo aquela informação, cara, a gente ia dar uma resposta muito rápida para a população. Só que a gente faz um pedido para a justiça, passa pelo Ministério Público, que tem que fazer um parecer, depois vai para a justiça dar uma decisão, se é favorável ou não. Então, assim, eu acho que poderia um pouco dessa responsabilidade judicial ser compartilhada com a polícia investigativa, polícia civil e federal, e a gente se responsabiliza pelos nossos atos, cara. Se o cara usar o poder de forma errada, vai responder. Assim como o juiz que faz besteira responde. Tem vários, assim como o policial que faz besteira responde. Acontece na igreja, qualquer canto. Então, assim, as nossas leis, Catatal, elas não são de todo ruim. Mas a aplicação dessas leis que é ruim. Exemplo, quando o cara comete um crime que perturba a ordem pública, né, que ele solto pode fazer um mal muito grande, a gente pede a prisão preventiva, que é aquela prisão que o cara não foi condenado ainda pela justiça, mas ele fica aguardando o processo preso preventivamente. Não tem prazo para prisão preventiva. Então, se o cara é vagabundo, meu amigo, e você sabe que se deixar ele na rua ele vai continuar assaltando, vai continuar esfolando, estuprando, deixa esse cara na preventiva. A lei não fala de prazo. Inclusive, ele pode ficar preso até o final do processo. Só que aí o pessoal vai e julga mal. Os direitos humanos. Solta. Não, o próprio juiz vai lá. Não, tá muito tempo. Já tá um ano aqui na preventiva, muito tempo. Não vai ficar legal, não vai pegar legal. Bora soltar esse cara. Não, então assim, nós não temos leis ruins. Nós precisamos aplicar verdadeiramente as leis que nós temos. Por exemplo, vamos lá. O cara foi sentenciado. Foi condenado. Aí ele vai cumprir a pena, passa pouco tempo, ele já tá no semiaberto. Um terço da pena o cara tá solto. Né? Então, assim, não pode ser dessa maneira, né? E outra coisa, esse cara tinha que estar trabalhando para restituir o prejuízo que ele causou, né? Ele tinha que estar trabalhando. Então, quantas empresas não prestam serviço para o Estado, para o município? Será que não daria para colocar esse pessoal no serviço, a limpeza de ar-condicionado? Tu vai trabalhar para o Estado ali agora para pagar do que você fez de errado. Você vai trabalhar ali para o município fazendo manutenção de cadeira escolar, parafusando, pintando as cadeiras, as mesas escolares. Então, assim, os hospitais, né? Então, assim, a gente sofre uma crise de moralidade muito grande no nosso país. Agora, sim, Catatal, sendo bem sincero, é uma coisa que vai demorar, mas precisa fazer. Se não der o primeiro passo. Então, assim, a gente vai estar nessa luta juntamente com outras lideranças, outras pessoas que tenham esse pensamento, né, a nível de Brasil, para que a gente possa estar avançando, cara. Olha, doutor, assim, uma das coisas que eu acho mais absurdo é quando eu vejo um cara que tem formação didática, como eu, tem muitos juízes, promotores, delegados, advogados. Caso Messias agora, que quer ser ministro da Suprema Corte. Tu viu o novo escândalo dele hoje? Não, eu não vi, que hoje eu tive o tempo todo corrido. Descobriram que ele não passou no concurso público, ficou em 86º lugar. Aí o Dias Toffoli deu um jeitinho com um outro ministro, reclassificaram a posição de todo mundo e o Messias passou a ser funcionário público federal com jeitinho do Dias Toffoli, que é o ministro da nossa Suprema Corte, que foi reprovado em redação por 2 vezes. Por que está acontecendo isso no nosso país? As pessoas que têm a visão, que têm um ensinamento, que deveriam dar bom exemplo
para o cidadão, que deveriam ser uma referência, estão se perdendo no seu próprio caminho, doutor? Porque a gente acaba enfrentando o mesmo problema que eu te falei. O ingresso na carreira sem o devido concurso, sem o devido teste oral, prova oral, sem os devidos títulos, a titulação, assim como qualquer concurso, defensor público, delegado, promotor. Então, as maiores instituições do Brasil que têm poder fiscalizatório ou de julgamento, se você permite que o acesso a esses órgãos seja dessa maneira, os caras, né, vão dever favor. Claro que para isso ter acontecido, deve ter havido algum pedido político, alguma coisa nesse sentido. Então, você colocar ali Toffoli, que foi advogado, né, o Zanin, agora o Messias, né, 3 pessoas que partidariamente, né, por exemplo, o próprio Flávio Dino, que militou, foi governador, teve no espectro político da esquerda, quer dizer, o Jair Bolsonaro... E o escândalo dos respiradores, que ele também se meteu, pô. O Jair Bolsonaro não pôde na época indicar o Alexandre Ramagem, que era delegado federal, agora está lá com asilo, né, exilado lá nos Estados Unidos, para não ser preso. Uma humilhação, cara, um delegado da Polícia Federal que tanto estudou passar, tá sendo perseguido E a juíza com um Ludmilla? cara que é ministro sem concurso. Foi nomeado lá. Porque o Alexandre de Moraes, ele fez o nome dele quando ele investigou aqueles ataques contra a Marcela Temer, mulher do Michel Temer, que foi presidente da República. Então ele fez o nome em cima daquilo ali, cara. Então, assim, a forma de ingresso está completamente equivocada. Entendeu? E se isso não mudar, como é que um auditor da Receita Federal tem que fazer um concurso super difícil, estudar anos ali para passar e levar um esculacho do ministro, uma acusação de uma mulher que falou: como que fui eu que vazei essa informação? A auditora, se eu estava em atendimento em unidade da Receita, ela comprovou. Então alguém acessou o login dela, mas ela meteram a tornozeleira eletrônica dela sem perguntar e sem dar o contraditório para ela. Doutor, uma coisa que eu acho assim engraçado é o seguinte: você lembra de alguns anos atrás, o Fernandinho Beiramar deu uma entrevista para o Fantástico e ele disse o seguinte: nós estamos em todas as esferas, nós estamos formando nosso povo, estamos botando ele no judiciário, estamos botando ele na polícia, nós estamos botando ele na medicina, nós estamos botando ele nas escolas, que é justamente para se blindar. Será que hoje, nessa situação, não deveria ter um critério hoje? Vamos supor, o senhor é delegado, tirou a carteira do OAB, mas tu teve que fazer o quê? Teve que fazer uma prova para te passar por ali, passou por vários pré-requisitos. Por que hoje Suprema Corte vai indicar, ou então, como você mesmo disse, um conselheiro do Tribunal de Contas, por que eles também não passam pelos mesmos critérios para que isso se resolva? Para saber se realmente o cara vai atrás da história de vida do cara, para saber se realmente ele merece estar ali. Porque hoje o crime está em todo lugar, meu amigo. A gente não pode confiar mais em ninguém. As pessoas que deveriam nos proteger, nem todo mundo é como o senhor, é como eu, como o George que está ali, e tantos outros poucos políticos que existem hoje aí. Sim. É uma dificuldade que a gente tem, né, Catatal? Que é uma luta árdua, que eu falo, uma luta do bem contra o mal desde quando esse mundo existe. E nós que somos pessoas de bem, a gente tem que continuar se esforçando para irmos no caminho da retidão até o final da nossa vida, porque vem muito tropeço, muita pedra de tropeço nesse meio, né? Então a gente tem que sempre estar vigilante para que a gente não desvie do nosso caminho, que a gente faça um trabalho combativo ao que é errado. Veja que dentro disso que você está falando aí, uma delegada, uma mulher que foi aprovada no concurso de delegada, ela foi retirada do concurso na fase de investigação social, que investiga a sua vida, o seu passado e tal, porque viram que ela é casada com um traficante. Eu vi. Isso aí, e aí o Fantástico, isso. Flávio Dino, não foi? Foi. Que deu a decisão para ela voltar, né? Então, assim, agora recentemente também teve uma investigação, eu não me recordo agora qual que é o estado, se foi Maranhão ou Piauí, um desses dois, envolvimento de lavagem de dinheiro do PCC em postos de gasolina. Aí a polícia fez a investigação, teve acesso ao relatório de inteligência financeira que a gente utiliza, chama RIF, para fazer vinculações de
entre contas bancárias, quem passou dinheiro para quem. E o Alexandre de Moraes deu uma decisão que a forma com que esse relatório foi utilizado foi equivocada. Ou seja, quer dizer então que eu simplesmente feri uma burocracia e tudo de errado, muito mais errado que foi feito, deixa para lá. O mérito, não se discute o mérito, é como se... Olha como é que as coisas não fazem sentido. É como se eu, policial, recebesse uma denúncia que um cidadão pratica crimes sexuais contra moças, crianças de 10 anos de idade, e eu invadisse a casa do cara sem mandado judicial, encostasse ele na parede e falasse: seu sem vergonha safado, me dá aqui teu celular. Eu abrisse o celular dele, visse todas aquelas provas, vídeos de conteúdos sexuais. Você imagina que horror. E na justiça isso tudo ser anulado por algum ministro desse, porque eu não estava com mandado, entrei na casa de maneira irregular. Ou seja, o mérito de tudo não vale mais, porque eu quebrei uma protocolo, a burocracia. Então, assim, as burocracias, os princípios, a proteção à residência, os princípios constitucionais, eles precisam existir, sim. Mas, cara, vamos pesar. Se você deve respeitar os princípios constitucionais, mas se você consegue, através dessa violação aqui, descobrir algo muito maior, eu acho que é compreensível, entendeu? O meio, ele justifica essa finalidade maior. Porque se você for fazer aquilo ali, não, mas você não pode fazer isso aqui, porque esse relatório você tinha que ter pedido uma ordem judicial para confeccionar um relatório, você não pediu uma ordem judicial, e aí você não poderia produzir essa informação, sua operação ela é nula. Olha só, quando inocentaram, vamos assim dizer, né? Porque... tiraram o processo do Lula de Curitiba, dizendo que a competência era de Brasília, já tinha passado pelo primeiro, segundo grau, STJ, e no STF o ministro Fachin falou: não, isso aqui era para ter tramitado em Brasília. Quer dizer, o juiz de Brasília é inteligente, o juiz do Paraná é burro, é incompetente, sendo que é o juiz federal também. Não, e foram lá no TRF1, foram 3 que jogaram, aí 3 julgam certo, unânime, aí o Fachin, que é o único... Indicado. Isso. Que nunca foi juiz. Aí volta o processo ao início, a pessoa já atingiu a idade idoso, o prazo de prescrição reduz para metade, prescreveu, pronto. Aí agora você tá livre para fazer o que você quiser. Toma aqui sua certidão criminal para você, sua certidão eleitoral para você disputar a eleição. Então é um país da palhaçada, cara. E essas palhaçadas só mudam com um Congresso Nacional forte, com a Câmara Federal forte. Tem que mudar. Um Senado de homens de verdade, honrados, não um Senado amarrado que fica negociando, ó. Isso aqui eu não vou pautar contra vocês, ministro, porque senão você vai sacanear aqui não sei quem da minha família. Então, assim, cara, tem que ter cara corajoso ali dentro. Olha, isso tudo que tu tá dizendo, cara, assim, é revoltante. Porque eu vou te dar um pequeno exemplo aqui. Câmara Municipal de Manaus e Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Escute só. 41 vereadores, só 5 que combatem... que fiscalizam. Que trabalham, né? Que combatem o desmando que os outros companheiros deles que deveriam trabalhar para fiscalizar o ex-prefeito ou o atual prefeito não fazem nada. 5 de 41. Vamos correr aqui para 24 deputados estaduais. Fala para mim. O que esses caras aí, praticamente 99% não fizeram nada pelo cidadão. Eu sendo bem sincero pra você, eu gosto de ser sincero, o único que eu vi fazendo um trabalho combativo foi o Wilker Barreto, que ele questionava ali as ações do governo. Ele tá sempre ali mas é uma voz isolada, né? Então, assim, às vezes o político, ele é eleito pela boa vontade do povo, aí ele chega lá na frente, ele decepciona o povo e vai puxar saco de governante, e depois o que acontece? Passa vergonha. Bateu na tecla onde eu tava... Passa vergonha porque poderia fazer um trabalho incisivo, mas não. Prefere manter cargos, estrutura, porque acha que vai se reeleger só com aquilo. Mas quando você é combativo, você nem precisa de cargo. Entendeu? Vamos pegar um exemplo aqui. O Salazar é um cara combativo. Ele precisa de cargo na prefeitura, de ser secretário, alguma coisa assim, para conseguir voto? Tá lá, tá bem quisto pela população, faz o trabalho de fiscalização. O Rodrigo Guedes faz o trabalho de fiscalização. Carpegiani faz o trabalho de fiscalização. Então, assim... Eu tô gostando também do que tá fazendo um bom trabalho em cima da denúncia no TCU, o Tribunal de Contas do Estado, é o Rossi. Uhum. Rossi também tá... São os únicos, sim, né? O Rossi todos eles do PL. Isso. Que são esses caras aí, são os únicos. Rossi, Carpe, Salazar e o Guedes.
Só não sei, tá aí, os 5 que eu te falei. É os únicos que trabalham. Aí eu te pergunto, o senhor tem uma pretensão de ser deputado federal e eu acho justo que tem que ser trocado, porque hoje são 8. Nós temos 8 deputados federais, 6 para mim são inúteis, que praticamente não fazem nada. Só se envolvem em escândalos, são os mamadores do dinheiro público e tem que ser trocado urgentemente. E eu acredito que, pela sua visão, do seu espectro político, pela forma que você está conduzindo aqui, batendo papo comigo, a gente vê que tu tem total condições de se tornar um dos melhores políticos que o estado do Amazonas pode ter. Porque hoje os nossos políticos, 99% são uma vergonha. É uma vergonha, doutor Cote Silva. Então a gente tem que mudar urgentemente. O povo do Amazonas precisa de socorro. O que o senhor diria agora para o pessoal do nosso estado, o cidadão, o ribeirinho, o que está desempregado, o que não tem que comer em casa porque ele não tem condições de saúde para se manter e não consegue nem um recurso do INSS para poder se tratar, porque não tem hospital, não tem escola, não tem segurança pública, até a polícia está abandonada pelo estado e pelo município, rapaz. O que o senhor diria para esse nosso cidadão? Muitas pessoas falam que o povo gosta de ser enganado, né? Mas eu discordo. Não é... A gente não pode se ver assim. Tá na hora da gente abrir os olhos, procurar informações sobre o candidato, ouvir as propostas que ele tem. Chega de esperar o domingo da eleição ali e pegar com os R$100 para tomar uma cerveja, fazer um churrasquinho em casa e depois viver abandono. Todo telespectador que está me assistindo aqui, em algum momento já precisou do Estado. Seja na delegacia ou no hospital. Eu preciso do Estado e do município. O tempo todo a gente precisa no nosso dia a dia. E aí eles precisam avaliar se está sendo coeso, se está sendo entregue um serviço bom para eles ou se está sendo ruim. Se está sendo ruim, o que fazer para melhorar? Porque, Catatal, 3 empréstimos nos últimos anos. Para onde está esse dinheiro, cara? Não vou dizer que eu sou contra o empréstimo não, mas você está aplicando em quê? Qual é o resultado do empréstimo? Onde é que é o portal que coloca uma planilha assim, ó? Peguei 500 milhões. 100 milhões foi empregado nas seguintes vias da cidade. Avenida, não sei o que, avenida. Mais 100 milhões na UBS, não sei o que. Com o que? Equipamentos. Quantos raio-x? Alguma ressonância? O que foi feito? Não tem transparência. Aí você aprova um empréstimo, não sabe com que foi gasto, a condição da cidade não melhorou, tá? Não melhorou, porque se disser que houve uma melhora estrutural, cara, me desculpa, onde foi essa melhora estrutural? Manaus e o Amazonas virou virou a superfície lunar, mano. Pois é. Tá tudo destruído. Então, assim, tá na hora da população acordar, dar oportunidade para novos nomes, entendeu? Eu sei que é chato, Catatal, falar sobre política, o cara já tá de saco cheio, é mais um que quer roubar, é mais um pilantra, mas vamos dar oportunidade, sabe por quê? Porque a gente vive aqui nesse estado maravilhoso. Você prefere dar uma oportunidade para quem não teve e vivenciar uma nova experiência ou continuar sofrendo com a experiência antiga? Então eu costumo dizer que a política é igual relacionamento. Às vezes pode ser que não deu certo com a sua primeira esposa ou com o primeiro marido. Sim. E aí você vai deixar de ser feliz porque não deu certo, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta mais. Negativo. Você vai atrás da sua felicidade e a gente tem direito de ser feliz na política também. Doutor, uma das coisas que bate muito, que gera muito escândalo na nossa política, são sobre as emendas parlamentares. No seu caso, o senhor se tornando um político, eu espero que o senhor se torne, porque o Amazonas está precisando de liderança. Qual a sua intenção com as suas emendas parlamentares para o cidadão do Amazonas? Catatal, a emenda parlamentar você tem que promover, assim, a minha ideia pelo menos, né? Se Deus me permitir chegar lá. Devolver para a população esse recurso. Como é que eu vou devolver? Eu vou pegar uns institutos de ação social, não vou jogar dinheiro para governo não. Então, acho que eu vou pegar a emenda e vou jogar dentro da gestão, a não ser que seja uma gestão que eu confie. Se não for uma gestão que eu confio, eu não jogo não. Prefiro ajudar institutos, ir lá fazer ações para oftalmologia, aquisição de óculos, cirurgia de catarata, glaucoma, ambulâncias, promoção de esporte, fazer um campeonato interbairros de futebol,
vôlei, jiu-jitsu, capoeira, cultura, tá? Competições na questão de dança, tudo, cara, tem espaço para todo mundo. Não só isso, você pode usar a emenda, por exemplo, para fomentar, por exemplo, a agricultura familiar. Alguns Sim. municípios como Apuí, Piscicultura. você pode fazer um projeto ali com o município para eles fazerem a sua própria horta, a própria plantação de café, para que eles possam depois vender esses grãos. Quando eu fui em Apuí com o Alberto na última vez, a gente foi rapidamente conhecer uma fazenda lá com plantação de café. E o município ele tem vocação aí para o agronegócio, o Apuí. Então você tem um sistema lá que os caras já compram. Se você é um produtor pequeno, eles vão comprar de você. Entendeu? Isso Nas aí, cooperativas? Então assim, você consegue fazer o capital girar. E o cara tem vocação para ser agricultor, cara. A gente tem que explorar isso dele, que é uma atividade. Não adianta eu querer ensinar inteligência artificial ou tecnologia para um cara que é da agricultura familiar. Então ele já faz aquilo ali. Então assim, usar a emenda de maneira racional para que a gente possa devolver esse dinheiro para a população em serviços, entendeu? Em serviço. E aí tem uma infinidade, a questão dentária também, que muita gente sofre. Aí uma prótese que o cara precisa, é um canal que ele precisa fazer, ele não tem quem se socorrer, tá sentindo dor de dentro de casa. Não, vai ter um dentista lá que o deputado federal mandou um recurso aqui de emenda parlamentar para tratar o dente do povo dessa comunidade aqui. Então é isso, cara, entendeu? Doutor, eu recebo denúncia todo dia. O senhor sabe que essa depressão virou uma praga no mundo todo. Sim. Manaus não tem psiquiatra, doutor. As mães não têm ginecologista, doutor. Os velhinhos não têm geriatra, doutor. Tá tudo abandonado. Tudo largado. E as mães das crianças atípicas também passam por dificuldades, né? Que é mais um problema. Prometeram um monte de coisa e até agora nada. Comparam o dinheiro, gastaram dinheiro com vinho. Mas, se os deputados estaduais fizessem seu papel, né? Já seria tão bacana, né, cara? Não faz. Já seria tão bacana porque, assim, por mais que a gente chegue na Câmara Federal e a gente ajude com as emendas, vai ser uma parcela pequena de ajuda pro povo. Porque uma coisa é um deputado ter 20 milhões para gastar de emenda com o seu povo, do seu estado. Outra coisa é você ter uma arrecadação do estado de 20 bilhões por ano. E como você vai gastar isso daí? Né? Esses dias eu tava na academia fazendo treino lá, e aí uma pessoa tocou assim no meu ombro, eu olhei para trás, um rapaz alto, forte, e aí ele falou, o senhor que é o delegado Costa Silva, né? Eu falei, sou. Eu vi lá que o senhor é do PL e tal, eu queria marcar uma agenda pra gente conversar, porque eu sou médico, e nós estamos há 8 meses sem receber, eu tive vários amigos que foram embora do Amazonas, porque não estavam mais recebendo por aqui, e nós, assim como ele citou como exemplo, eu vivo muito para a área pública. Eu não sou um médico da área privada. E a minha medicina no setor público, que é no hospital público, é minha fonte de renda principal. Se o cara não me paga, eu tô ferrado, cara. Então a gente precisa sentar para conversar, que a gente quer conversar com a Maria do Carmo, a gente quer expor as nossas angústias, firmar compromisso com ela. Eu até falei, não, reúnam-se, pegue meu telefone e vou marcar uma agenda, porque não pagar o salário de um servidor, seja ele qual for, um médico, ou um funcionário da limpeza lá da nossa delegacia, por exemplo, que vez ou outra atrasa vale transporte, atrasa o salário, é o nível máximo de desrespeito que eu acho, sabe? Quando a canalice, na minha opinião, o máximo dela é quando você não paga o trabalhador. Aí é o nível máximo de canalice. Então, assim, isso não pode continuar acontecendo, cara. E a população precisa, pelo amor de Deus, acordar, porque esses caras que fazem mal estão insistindo no catatal, querem disputar a eleição de novo. Quer só mudar de cargo. Tem que tomar vergonha na cara. Tá me entendendo? Impressionante. Tu vê aí o prefeito, o antigo prefeito, né, que saiu. Graças a Deus esse rapaz saiu. Para o bem da sociedade, mas na hora ele saiu. Mas a ganância dele, a soberba dele, o deslumbramento dele é tão grande que ele agora quer... Ele não só destruiu, achou pouco destruir Manaus, agora ele quer destruir o Amazonas. Cara, será que não deveria ter um critério, como o senhor mesmo disse? 5 anos, sai fora, porque o cara começa como vereador, aí já passa para deputado estadual, não terminou de deputado estadual, já quer ser... Atrapalha o outro que quer ser candidato. Rapaz, aí vira uma esculhambação. Tem que nivelar as eleições para acontecerem todas no mesmo ano. E o cara que tá no cargo, na minha opinião,
Ele só poderia disputar um outro cargo se ele renunciasse. Ah, tu quer disputar para deputado? Renuncia. Seu suplente vai assumir e vai terminar seu mandato. Isso é legal. Aí sim. Outra coisa, doutor, que eu acho assim um absurdo, mas é um absurdo assim que me dói. Vamos supor, o cara, ele é eleito deputado estadual. Aí o que acontece? Lá o secretário municipal contrata ele, que o prefeito contrata o deputado, como aconteceu lá com aquele que é deputado federal, foi para a secretaria municipal. Pô, se o cara foi eleito para trabalhar no seu cargo de deputado federal, aí o cara deixa de servir milhares de brasileiros no Brasil todo, porque o deputado federal ele não trabalha só para o Estado, ele trabalha para o Brasil. Né? Ele foi eleito pelo Amazonas, mas ele também vai aprovar lei para o Brasil. Aí o cara larga o seu cargo lá, como aconteceu aí com o Saulo Viana, que deu o cargo pro Paudenei Avelino, que virou deputado sem um voto e ficou sendo secretário municipal. O senhor acha isso justo? Não acho justo, ainda mais se ele for administrar as próprias emendas que ele mandou, né? Parlamentares. Aí falta um pouco de moral e de ética nisso aí, não fica legal. E você acaba contrariando também os seus próprios eleitores que confiaram em você para deputado federal. Então, se você sai, foi para isso que você foi votado, né? Então, assim, querendo ou não, um desrespeito com o eleitor também, na minha opinião. Mas os políticos, eles são livres para fazer o que eles quiserem. E a população é a régua disso, que vai avaliar se vota novamente ou não. A população está aí, o jogo está sendo jogado o tempo todo, tapa na cara está acontecendo o tempo todo. Tem que ver se eles vão tomar vergonha na cara e acordar ou se eles vão ser masoquistas, vão continuar apanhando e gostando disso. Então, olha, delegado, eu estou feliz por você estar aqui. A nossa entrevista tá para acabar, mas assim, eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou torcendo muito pela sua candidatura, porque eu sou um cidadão, como qualquer outro, que trabalha bastante para pagar nossos impostos, que eu não aguento mais ser usurpado dos meus direitos para sustentar político vagabundo. Porque essa é a nossa realidade que está aí hoje. Né? Chega desses corruptos de colarinho branco. Sabe, assim, a casa aqui vai estar sempre aberta para você, para o pessoal do PL, para todos os políticos de outros partidos que estejam bem intencionados, mas eu acredito que o senhor é um espelho para a nossa nova política. Sabe, eu queria que o senhor mandasse um recado para o nosso cidadão, que o senhor abra seu coração e diga para o nosso cidadão que se ele não acordar, nós vamos ficar cada vez mais longe da qualidade de vida, né? E da condição de a gente ter um objetivo, da gente construir um lar, da gente ter uma estabilidade financeira. Queria que o senhor mandasse uma luz para esse nosso cidadão que está perdido, que está desencantado com a política. Catatal, muitas pessoas perguntam assim, por que, delegado, que o senhor vai para a política, sendo que já está estável lá na polícia, já tem um bom salário, vai fazer o que na política? É justamente por isso, porque na polícia civil, muitas vezes eu me vejo enxugando gelo em certas situações. E aí, os caras ficam chateados, algumas pessoas, geralmente é petista que se chateia com isso. Eleitor de direito não se chateia com isso, não. Fala, que delegado tem que estar na polícia e não na política. Aí eu pergunto, então o analfabeto, que é o presidente de vocês, ele pode estar na política comandando o Brasil. Eu não posso? Que democracia é essa, então? É um bandido, né? Que democracia é essa que eu não posso? Então, enfermeiro, médico, policial, engenheiro, a dona de casa, se ela tiver os direitos políticos em dia, quiser disputar, dispute, desde que a população julgue. Então, assim, o delegado Costa Silva é um cara que ama o Brasil, que ama o Amazonas, que quer lutar por esse estado, quer lutar por esse país e quer uma oportunidade. Porque, assim, eu costumo dizer, não é minha primeira eleição, Leandro. Eu já estou na minha 5ª eleição. E eu não desisto não, cara. Você acha que eu me envergonho? Porque todas as eleições eu tive uma votação boa. Votação, como é que eu posso dizer, cativa, a votação séria, que eu nunca fui de comprar voto. Eu não trabalho dessa maneira. Ontem mesmo eu conversando com um rapaz do interior, ele querendo que eu encaminhasse um dinheiro lá para ele investir lá no negócio do futebol. Falei, cara, eu não consigo, porque todo dia alguém quer algo diferente. E eu vivo de salário. Hoje você está pedindo ajuda pro futebol. Amanhã a mulher quer um exame de sangue. Depois de amanhã o outro precisa de uma cadeira de roda.
você até tenta se esforçar para fazer uma ação social e ajudar um ou outro, mas são centenas de pedidos semanais por ausência do Estado. Se tivesse um Estado que promovesse o esporte, um Estado que tivesse um cadastro para cadeirante. Relacionou tudo isso, né? Então, assim, não tem. Aí os caras vão no político pedir individualmente, que é ridículo, cara. É a falência. Então, assim, vamos ter consciência, vamos abrir nossos olhos, vamos escolher bons nomes. Eu tô aqui para somar, para juntar forças. Hoje eu tive uma conversa com a Associação de Motoristas de Aplicativo, muito proveitosa. A gente falou... Eu vi o vídeo, tu sentou no carro atrás e tal. Isso, ali, tecnologia aliada ali a questão do transporte alternativo. Então, assim, a gente vive num estado, caso tal, que nós temos uma reserva gigante de gás natural e os caras nem usam o gás natural porque a burocracia, você tem que ter carro próprio, o carro tem que ser do ano, não sei o quê. Então é difícil o acesso. O crédito é inferior do que o custo para se colocar. Incentivo de 4 mil, às vezes o custo é 8 mil. Aí você tem diversos carros elétricos hoje que o pessoal está utilizando. E a gente tem o potencial energético de painéis solares gigantescos que não é aproveitado no nosso estado. Né? Era para a gente ter usinas e usinas de energia elétrica no nosso município do interior, como uma forma de manter a floresta em pé também, gerando riqueza para o povo. E aí você geraria energia, passaria para a rede de transmissão, poderia usar em Manaus, até mesmo fora do nosso estado. Então, assim, o que eu peço para a população é que dê uma oportunidade de alguém preparado, alguém que sabe ouvir, uma pessoa que busque informação, que queira estudar, queira aprender, que queira ouvir experiência de outras pessoas também, porque nós não somos o dono da razão. Vai ter uma hora que a gente vai ter que sentar com o médico para ver a angústia do médico, vai ter uma hora que vai ter que sentar com o professor para ver a angústia do professor, com os profissionais de turismo, entendeu? Com os guias turísticos, de que maneira a gente pode promover o turismo de forma melhorada no nosso estado. Então eu sou esse cara e eu não tenho nenhuma vaidade, Catal, nenhuma vaidade no sentido assim da política ser a minha principal profissão. Minha principal profissão é ser policial e a política é uma forma de colaborar, deixar exemplo, deixar legado para que outras pessoas continuem esse trabalho no futuro. Mas eu preciso sim, cara, lutar por esse Brasil. Eu quero chegar na minha velhice e poder contar as minhas histórias dizendo eu tentei por esse país aqui. Tive a oportunidade de ganhar? Deus queira que sim. Mas dizer eu lutei por esse país aqui. Eu não fui um cara que simplesmente acomodei e fiquei reclamando ali no sofá da minha casa, sem fazer nada. Lutei, conheci outros países, conheço a Europa, conheço Estados Unidos, conheço Nova Zelândia, Austrália. E, cara, nenhum se compara à força que a gente tem no Brasil, não. Mas lá eles têm pessoas muito mais dignas do que a gente. E a dignidade dá para se buscar, porque é algo de aprimoramento pessoal, diferente das belezas naturais. Deus já deu pra gente, tá aqui. Dignidade a gente busca todo dia se a gente quiser. Bacana, hein, cara? Entendeu? Então, assim, a gente vai lutar por isso. E onde eu tiver, eu vou fazer o meu melhor. Esse é o meu recado. É assim que eu finalizo essa entrevista. Olha, para você que está aí do outro lado, nossa entrevista aqui está chegando ao final, mas eu quero que você entenda aí do outro lado. Que um futuro, eu sempre digo, se começa no presente. Quer ter um futuro bom? Tenha consciência política, responsabilidade por voto. Porque, olha, tem gente que nasceu para sofrer, tem gente que nasceu para não ser nada. Mas a grande maioria do cidadão brasileiro, ele quer ter uma estabilidade financeira, ele quer ter um poder de compra, ele quer ter saúde, ele quer ter segurança, ele quer ver seus filhos crescendo com dignidade, com respeito, aprendendo de uma boa escola, comendo do bom e do melhor, vestindo do bom e do melhor, viajando, procurando ser melhor. E para isso a gente só podemos conseguir tudo isso, sabe por quê? Consciência política e responsabilidade com o voto. Você que gosta de votar em político bandido, se prepare. O que é frutas podres apodrecem todas juntas. Então, galera, se liga. Delegado Corte Silva, mais uma vez, eu te agradeço aqui. E a casa vai estar sempre aberta para você, porque a gente tem que salvar o nosso país. Nós temos que salvar o nosso Amazonas, porque chega de a gente ser explorado por cretinos. Chega de cretino para nós. Eu agradeço, Catatal, a entrevista. Espero poder voltar aqui em outras oportunidades, inclusive depois de eleito, para a gente expor para a população o que a gente vai estar fazendo, uma prestação de contas. E eu tenho certeza que a nossa população vai lhe ver com muito mais bons olhos a partir de hoje, porque você mostrou equilíbrio
inteligência, comprometimento. Mostrou projetos. Quais são os políticos de hoje que apresentam projeto para o cidadão? Ninguém sobe lá e começa, fala. E não chega ao denominador comum, que é o projeto, como você apresentou muita coisa bacana aqui hoje. Então, Papai do Céu lhe ilumine, lhe abençoe. O que a gente puder fazer, nós vamos fazer para lhe ajudar. Amém. Obrigado. Beleza? Boa noite. Tamo junto. Boa noite, galera. Fui.